Olá, hoje eu resolvi aqui falar sobre um tema, sobre uma amiga que me pediu para falar sobre superação. E eu fiquei aqui meditando sobre esse tema e veio na minha cabeça, assim, veio na minha mente, que tipo de representação surgiria na sua mente se nós falássemos sobre superação? Você, ouvindo a palavra superação, o que vem na sua mente? Muitas pessoas podem pensar a respeito de uma pessoa que passou por um momento, um problema, um acidente, um problema físico, e ficou com alguma deficiência, acabou superando aquela deficiência e hoje tem conquistas e hoje tem desempenhos assim, muito bons em detrimento daquele sofrimento, em detrimento daquela deficiência que adquiriu. Outras pessoas podem ter passado por sofrimento emocional muito forte e depressão, por exemplo, que é algo que prejudica bastante a, a psique da pessoa, né? O comportamento da pessoa. É um sofrimento assim, tão intenso. E pode ser que essa pessoa conseguiu superar essa fase de adoecimento tão intenso e conseguiu realizar outras, ah, ter outras motivações e outras coisas que a fez com que se tornasse uma pessoa bem-sucedida, como casos de exemplos de pessoas que passaram por depressão, depois se tornaram excelentes escritores sobre o tema, ajudando, né, fazendo livros de autoajuda, ajudando muitas pessoas. Então, isso pode ser também um exemplo de superação. E a gente pode pensar em diversas outras formas, né? De algo que conseguiu resgatar, conseguiu superar. Mas eu queria falar aqui de uma forma muito mais humana, muito mais do nosso dia a dia. Assim como eu, que sou humana, hum, tenho minhas emoções, tenho minhas lutas, tenho as minhas dores, tenho minhas angústias, tenho minha ansiedade, assim como você também, que passa por ansiedade, que tem emoções de medo, que tem, passa por momentos de angústia psicológicas que eu estou falando, e também a angústia existencial, que é aquele vazio, né? Aquela sensação do vazio que atravessa o nosso ser. É um fenômeno, né, que ocorre e a própria psicologia não tem como explicar, porque é um fenômeno que está no âmbito do espiritual. Todos nós temos esse vazio, essa angústia, que é chamada como angústia existencial, esse vazio que atravessa, como se atravessasse realmente a nossa alma. E eu quero falar sobre esse dia a dia, esse ser humano que está aqui e que está aí também me assistindo. Aqueles medos, aquilo que provoca ansiedade no nosso dia a dia. E o que isso pode estar representando, né? Ou está simbolizando a partir daquilo que verdadeiramente nós sofremos, que tivemos, né? As nossas feridas emocionais. E eu gostaria de falar sobre isso, mais aqui.
presente aqui aquela coisa do nosso dia a dia. Eu tomei, assim, a partir desse nome, né, desse termo, né, superação, eu quero retroceder um pouquinho para a gente pontuar, então, abordar, então, algumas questões que levaram ao sofrimento e que, posteriormente, levou também as pessoas a essa superação. Eu destaquei aqui alguns fenômenos. A tristeza. A tristeza é algo que é uma emoção que todos temos, que todos, em algum momento, devido a alguma perda, devido a uma perda importante, algum conflito, ou alguma situação que você passou e que acaba gerando um certo sofrimento nisso. E só que o sofrimento, geralmente ele é pontual. Ele tem um fator que desencadeou essa emoção. E, ao mesmo tempo, ele não impede de você, se você está triste, com tristeza, ele não impede de você ter as suas atividades do dia a dia. Você pode estar triste, com a tristeza, e você pode acabar tendo as suas atividades e consegue, né, elaborar, você consegue fazer algumas coisas, mesmo você tendo a tristeza dentro de você. E a tristeza, ela é temporária, ela não é uma coisa muito prolongada. Tem momentos de luto, que a gente acaba conseguindo elaborar aquele luto, elaborar aquele sofrimento, aquela perda, e a gente consegue erguer, sair daquela situação de tristeza. Aquela tristeza acaba se dissipando. Mas tem outra que ultrapassa esse fenômeno da tristeza. A depressão, ela é uma doença e é algo mais sério, muito mais sério do que um sentimento de tristeza. E a pessoa pode até ter tido aquelas perdas que eu citei no início, né? Mas a forma como ela vai lidar com essas perdas vai ser muito mais sofrível, pode gerar muito mais tempo e muito mais dor emocional ah, na, nesse processo da ressignificação das perdas. E para as pessoas que entram na depressão, elas é mais difícil, é mais delicada essa forma de dar essa volta por cima, assim como na tristeza, que a pessoa consegue elaborar e consegue seguir em frente, seguir a sua vida. Na depressão, a gente tem outras formas que a gente pode lidar conosco e principalmente com uma outra pessoa. Como a gente viu já no livro de Reis, onde Deus tem ali a sua forma de lidar com Elias, né, o profeta Elias, ele a questão do toque, o anjo tocou em Elias, a alimentação adequada, o anjo deu alimento para que Elias tomasse a questão do sono, de permitir o sono, né? A pessoa que está em depressão, ela muitas vezes ela quer dormir, ela quer se desligar completamente do mundo, ela está desligada. O foco dela não está
nos seus pensamentos, não está naquilo que está lá fora, mas sim está muito, o foco está muito forte em cima das suas próprias emoções, em cima daquilo que ela está sentindo. E também a, a forma como Deus usou de permitir que Elias, né, falasse. Elias precisava falar, falar, falar aquilo que ele estava sentindo, colocar para fora toda aquela angústia, tudo aquilo que e também de alguma certa, por um lado também dele tentar escutar aquilo que está sendo que está sendo vivenciado, que está sendo vivido ali dentro da sua, dentro daquele problema, né, de doença, né, que é um processo de doença que passa a questão da depressão. E outros fenômenos que ocorrem também seria a fobia. A gente tem tantas pessoas que têm medo de pegar avião, tem medo do escuro, tem medo de pegar um elevador, tem medo de subir, de passar numa passarela. E todas essas medos, né? Medos exagerados, a gente dá o nome de fobia e, ao mesmo tempo, isso é um sintoma de uma angústia, de um grau de ansiedade muito elevado que a pessoa está vivenciando naquele momento, e mas alguns conflitos emocionais que desencadearam essa, essa angústia ou essa ansiedade que foi tão forte para a sua psique, que tão angustiante, foi tão insuportável, algo do horror para aquela pessoa, que a própria psique ela lança esses conflitos lá no inconsciente. Lança, mas porque é insuportável da pessoa conviver com aquilo, lidar com aquilo, trazer aquilo à sua consciência. Mas aquela ansiedade, ela vem disfarçada com um sintoma, com esses sintomas aí que a gente, que eu descrevi agora, medo, medo de escuro, medo de avião, medo de altura, medo de tomar um elevador. Então, essas que também geram ansiedade na pessoa, mas uma dose menor do que a verdadeira ansiedade que provocou a presença, né, que trouxe a presença desses sintomas que disfarçam a verdadeira grau mesmo de ansiedade, que provocou realmente aquela ansiedade. Outro ponto também que eu gostaria de destacar, desvalor pessoal. Aquelas pessoas que passam pela sua cabeça que, eu não valho nada, eu sou um zero à esquerda, eu sou um zé ninguém, eu sou, sabe? Todas aquelas autodenominações que são extremamente autodepreciadoras, né? Desvalorizadoras, ou uma um alto desrespeito consigo mesmo. E isso indica uma autoestima muito baixa, muito pequena. Esse fenômeno de autodesvalorização, ele geralmente ele começou lá na infância. Aqueles falas, né?
respostas ou críticas do seu cuidador, do seu pai, da sua mãe, pessoas que são importantes para você. Essa questão do desvalor pessoal, ela geralmente começa lá na infância, onde comportamentos seus não foram vistos com um incentivo, com algo realmente valoroso. E você acabou registrando isso na sua mente, de que aquilo que você fazia não era de importância. E você acabou introjetando esses desvalores na sua mente. E cresce com aquela crença de que realmente você não tem importância, você não tem utilidade na vida. Deixa eu tomar um exemplo aqui. Se você, por exemplo, enquanto criança, tem criança em casa, como é que você pode fazer com que essa criança ela desenvolva a questão do pertencer, né? E da utilidade, né? Do valor pessoal? É colocando essa criança para fazer tarefas domésticas. A partir do momento que ela ah, lava uma louça, faz algum serviço de dentro de casa, jogar o lixo fora, ou ajudar a colocar a pazinha do lixo para a mãe varrer, depois inverte, né? Quando ela cresce um pouquinho mais, ela varre, você coloca a passinha para ajudá-la. Arrumar uma gaveta, quando muito pequenininho, você dobra e ela coloca dentro da gaveta. E depois inverte. Ela dobra e você coloca dentro da gaveta. Então, conforme a criança vai crescendo e você vai dando, vai estimulando, colocando tarefas para você valoriza e elogia aquela tarefa que a criança está executando. E quando você elogia a tarefa, ela vai começar a se sentir, vai começar a registrar na mentezinha dela de que ela tem valor, de que ela tem utilidade, que as coisas que ela faz são úteis. Então, isso vai introjetando na mente dessa criança o princípio do valor pessoal. Não é você ficar elogiando a criança. Ai, você é tão linda, você é tão maravilhosa. Ai, você é tão bonita. Ai, tudo que você coloca fica lindo. Não, não é isso. Isso daí faz parte da autoestima, mas isso daí é a autoimagem, que é só uma setazinha, assim, uma parcelinha muito pequena em relação da autoestima, que é muito mais amplo, muito mais importante a questão da autoestima, do valor pessoal, do respeito pessoal. Agora, se você já é adulto e tem ainda esses pensamentos de desvalor pessoal, na verdade, você aprendeu a pensar dessa forma. E o segredo aqui, ou seja, uma grande e boa notícia, é que isso que você aprendeu, você pode desaprender e aprender uma nova forma de pensar. Para mim, eu gosto muito como eu sou cristã, eu gosto muito de ver na Bíblia como é que a importância que eu tenho para Deus. E eu vejo ali, tem os Salmos, capítulo 8, verso 3 a 9, que ele fala assim, eu vou falar com minhas palavras, né? Ele cita ali assim, quem é o homem para que dele te importes? E o filho do homem para que ele te preocupes? Aí vem aqui um verso maravilhoso. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra.
o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés, tudo fizeste. Todos os rebanhos, manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Olha, quando eu ouço esse verso, eu vejo assim o quanto Deus criou a gente, nós, seres humanos, para sermos pessoas fantásticas. Nós estamos acima de todos os outros seres, de todas as outras coisas que foram criadas. Eu sou uma obra-prima que saiu da mão do Criador. E outro verso também que fala que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a Shirley de tal maneira, Deus amou você de tal maneira, que Ele deu o seu único filho para morrer no seu lugar. Olha, gente, que valor fantástico eu tenho para com Deus. E eu queria que você pensasse o seguinte: não colocar o seu valor pessoal em cima daquilo que o outro fala. A ideia, né, de que você teria valor pessoal, sim. Ou seja, se você fosse uma boa menina, um bom menino, se você não reclamasse de nada, se você fizesse tudo aquilo que seu pai ou sua mãe pediam, né, desejavam que você fizesse, se você nunca reclamasse para ir para a escola, se você comesse toda a comida, e por aí vai. E foi sendo registrado, né, na sua mente esse tipo de amor condicional. Ah, eu só serei amada se eu fizer isso ou aquilo. Ah, eu só serei amada se eu fizer tudo certinho. E aí a gente vê hoje, assim, quantos adultos com tanto sofrimento por a questão, assim, do perfeccionista. Ah, eu tenho que ser perfeita, porque se eu não fizer nada perfeito, ah, eu vou ser rejeitado, ou melhor, meu trabalho não vai ser aceito. Mas, na verdade, o que está por trás disso pode ser o meu medo de ser rejeitado, o meu medo de não ser visto, meu medo de não ser valorizado. E, então, todos esses amores aí condicionais, essa questão do valor pessoal, está na mão do outro. E colocando esse teu alto, que deveria ser um alto conceito, um alto valor seu, na mão do outro, fica muito frágil. Por quê? Se o outro te elogia, você está ótimo, aí eu estou bem comigo mesmo. Agora, se o outro te critica, te censura em alguma coisa, aí pronto, você desmorona. Você se sente rejeitado, você se sente desprezado, você se sente que não tem nenhum valor. Aí fica difícil. Você registrar esse tipo de pensamento, às vezes não é nem consciente, né? Às vezes você está agindo dessa forma, mas não está nem se dando conta do que está por trás disso. E esse tipo de pensar, ele tem que ser desconstruído. Ele nunca vai ter o seu alto valor, o alto respeito, quando você coloca esses na mão do outro, na mão da outra pessoa. A responsabilização é do outro. Aí também ainda vai aquele outro extremo, né? De se o seu autoconceito, o seu autorrespeito está na mão do outro, a responsabilização também dos problemas vão estar na mão do outro. Então, você acaba se isentando, né, da sua própria existência, da sua própria responsabilidade, da sua própria
responsabilização nas coisas que você está atuando. Então, você buscar ser a sua própria, seu próprio protagonista, não colocar tudo na mão do outro. E tem um outro fator também que é importante a gente destacar, é a questão de sentir-se, sentimento de pertença na família, no grupo, na igreja, na escola, no trânsito, no trabalho. Você sentir que você pertence àquele grupo. E esse sentimento de pertencer ao grupo, isso daí está atrelado também à questão do alto valor pessoal. Aí, quando eu volto lá na questão assim, de dar tarefas de doméstica para o seu filho, para a criança, e ele vai começar a sentir que ele pertence àquele local, que ele pertence àquela família. E isso daí dá um suporte psíquico para essa criança, para esse futuro adulto, assim, vai ser muito importante, muito forte para esse crescimento dessa pessoa. Outro fenômeno que ocorre, que é conhecido como TOC, a sigla TOC, TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Esse fenômeno ele está atrelado a um grau de ansiedade também elevadíssimo, a quase um grau de angústia também em termos de aqueles conflitos, né, que foram lançados, que foram algo insuportável, que são lançados no inconsciente, ou seja, na nossa não consciência, e a partir disso vem o sintoma de fazer tudo muito, muito certinho, aquela questão do perfeccionismo, aquela mania, né, exagerada de limpeza, né, de ter que ser tudo muito limpo, muito certo, aquele medo absurdo de se contaminar por algo. E, então, são aqueles comportamentos, né, compulsivos, né? A gente fala transtorno obsessivo compulsivo, porque são obsessivo é que está no nível do pensamento, que é aqueles pensamentos recorrentes. Caramba, será se eu desliguei o gás? Será se eu desliguei, fechei a porta? E aí fica aquele pensamento ali que te gera ansiedade, ou então aquele comportamento de toda hora ter que lavar as mãos, toda hora ter que fazer alguma coisa, toda hora ter que limpar alguma coisa. Então, acaba gerando ansiedade, acaba gerando sofrimento, mas que, na verdade, isso daí são sintomas de algo mais grave, de algo que está rechaçado lá para o inconsciente, é que foi insuportável de trazer a consciência, foi insuportável de lidar com aquilo ali ao nível de consciência. Então, a sua própria psique te dá esse alívio, né? Essa defesa, né? É uma defesa psicológica para você conseguir viver, embora você está sofrendo, porque ficar com aqueles pensamentos repetidamente ali na mente, como um disco quebrado, né? Aquele disco que antigamente, né, a gente tinha aquele disco quebrado que voltava sempre na mesma frase. Ou então ficar com essa coisa de lavar, isso daí traz sofrimento. Mas se você, quando você vai buscar a origem do que está gerando essa angústia, essa ansiedade atual exagerada, essa ansiedade exagerada atual, você buscando a origem, mas com suporte,
com um profissional que vai te ajudar a entrar em contato com aquilo que lhe provoca medo, mas de uma forma mais atenuada, de uma forma mais menos ansiogênica, de você lidar com aquilo e você ressignificar, você entrar em contato com aquilo que te trouxe sofrimento, que te trouxe angústia, perceber que aquilo ali existe, decidir lidar com aquilo e fazer um esforço para que aquilo ali realmente se ressignifique, se dá um novo sentido para você poder seguir a tua vida sem esses graus de ansiedade exagerados que acabam te, muitas vezes, paralisando. Agora, tem um outro fenômeno também que estão relacionados ao assédio. Eu separei aqui como assédio moral. A gente sabe, né, que existem vários tipos de assédio. Assédio moral, assédio psicológico, assédio sexual, assédio e diversos tipos. Se a gente for citar aí, são várias formas de assédio. E que muitas vezes a vítima ela não se dá conta que está sendo assediada. Por quê? O assediador, o abusador, ele tem uma forma, uma forma muito sutil de pegar uma vítima e abusar dessa vítima. Muitas vezes a vítima, como eu falei, não se dá conta, mas ela gera uma angústia, gera um sofrimento nela, às vezes com a presença do abusador, mas que ela não consegue dar nome. Ela não consegue chegar e falar assim, ele fez isso ou ela fez isso comigo, por isso que eu estou sentindo assim, assim, assado. Não, é sutil. Às vezes, como é que eu vou dizer assim, aquele jeito muito aparentemente inofensivo, ou então assim, com formas assim, meio paradoxal, que deixa a pessoa desconstruída, desmoronada, às vezes assim, sem entender, nossa, ele parece ser tão bondoso, tão querido, tão. E, na verdade, por que, que eu me sinto tão desconfortável? Por que, que eu me sinto tão mal? É meio paradoxal. O abusador ele age de uma forma que para desequilibrar realmente o outro e levar, na verdade, assim, a destruir emocionalmente o outro. Tais indivíduos, eles só podem existir diminuindo bem. Eles têm necessidade de rebaixar o outro, trazendo algumas palavras ali de umas críticas, né? Mas que te diminui, que faz você se sentir que você é um nada, faz você sentir que você, sabe, não existe enquanto ser pensante. É um total desrespeito que o abusador faz. E, na verdade, ele quer destruir a sua autoestima. Por quê? Porque o abusador, ele quer o poder. Ele quer exercer poder sobre você. Ele quer exercer que ele está acima de você. Porque lá no fundo, o abusador é um inseguro, é um covarde. Mas ele tenta, da melhor forma, da pior forma possível, manipular com naturalidade, sabem, né? Manipular com naturalidade e vai fazendo com que o abusado ou a vítima
questione até mesmo própria, a, a sua própria identidade. Nossa, será se não é realmente? Nossa, será se ele não tem razão? Que realmente eu que estou provocando essas reações nele? Então, a questão do abuso, isso daí eu encontro muitas pessoas que estão dentro vou falar, dentro de alguns casamentos e anos ali sofrendo, sem saber que está sendo abusada, que está sendo vítima de um abusador. Então, e se de repente ela vai falar alguma coisa, aí ele vai numa defensiva enorme. Não, não é nada disso, não sei o quê. Ou então se ele vai instigando, 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 e chega um momento assim que a vítima ela explode, que ela não suporta mais, aí ela passa a ser o agressor e o abusador se coloca na posição de vítima, do pobre coitado, da pobre coitada, ali naquela situação. Todos esses fenômenos que a pessoa, que nós estamos passíveis de acontecer com a gente acabar vivenciando essas situações. Mas a gente está falando aqui de superação. E o que eu quero falar sobre superação? É preciso agir, é preciso esforço. Para a gente sair dessas situações, é preciso uma super ação, às vezes. Não só a ação é extremamente necessária, mas é preciso, às vezes, haver uma super ação. Então, vamos falar sobre isso? Superação. Muitas vezes, se faz necessário busca de auxílio profissional. Às vezes, há alguns casos dessas psicopatologias que estão gerando sofrimento na pessoa, às vezes, necessidade de tomar medicação. E quem é o profissional que pode trazer medicação adequada para o seu quadro, para o seu problema, e por um período temporário, é um médico psiquiatra. Ele vai saber exatamente que tipo de medicação dar para você conseguir sair um pouco desses sintomas, né, de ansiedade que estão bem elevados e dar uma certa equilibrada na sua bioquímica e para que você consiga agora trabalhar a questão dos seus pensamentos, sim, principalmente com a ajuda de um profissional que vai saber como lidar com isso, que vai te acolher e, ao mesmo tempo, te dar suporte para você pensar, se escutar, ressignificar aquilo que você, às vezes, passou a vida inteira reproduzindo pensamentos, né, crenças psicológicas que foram sendo construídas ao longo da sua vida e que você reproduziu isso a vida inteira, gerou um monte de sofrimento, mas que agora você tem a oportunidade de dar a volta por cima, de sair dessa questão do alto desvalor, do alto desrespeito, você superar isso e você ter autorrespeito, você ter o alto valor, você ter uma estima elevada, uma autoestima elevada. Eu vou falar aqui um pouco sobre a questão assim das ações, né? As super ações que você deve se esforçar para poder executar e colocar na sua vida, na sua prática, na sua vida, para você ter superação. Ou seja,
super ações para ter superação. Então, vamos lá. A maior parte da solução para os problemas, eles não são de receitas mágicas e nem de cirurgias milagrosas. Não, nem tem medicações mágicas que vão fazer com que você saia completamente curado desses problemas, desses fenômenos psicológicos que atravessam muitas vezes a sua psique. Mas você precisa fazer mudanças no seu estilo de vida. Você precisa, é necessário você começar a colocar em prática algumas coisas básicas. Primeira coisa que você deve fazer é se aproximar de Deus. Sim, se aproximar de Deus. Ele é quem mais te ama. Ele é quem mais te conhece. Ele é quem mais tem amor por você. Muitas vezes você pode pensar assim, Deus, ele não tem amor pelo outro, mas por mim não. Eu passo por tantas situações, tantos problemas, mas esse Deus aí, que não cuida de você, que não te ama, é um Deus que provavelmente você criou. Você colocou na sua mente, um Deus que é dessa forma que você está escrevendo para mim agora. Porque o Deus verdadeiro, o Deus que te criou, ele é um Deus que ama. Ele é um Deus muito fiel e que está fazendo de tudo, vai fazer de tudo. E está tudo. A coisa que ele mais fez foi vir morrer por você. Agora, outras coisas a gente deve fazer. Mesmo se você não tem vontade de orar, ore. Fale para Deus. Deus, eu criei um Deus, eu inventei um Deus aqui na minha cabeça e eu não tenho a menor vontade de orar. Eu não tenho a menor vontade de falar com o Senhor. Fale com respeito com Ele. E Ele vai te escutar. Ele vai te acolher. Ele te entende. Entende por que você está nessa situação. Mas se aproxime dele. Esse é o primeiro passo. Se aproxime de Deus. Ore, mesmo sem vontade. Leia a Bíblia. Ler a Bíblia, pega uma passagem. Pega essa passagem que eu peguei aqui para você, que eu li aqui. Tu o fizeste pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Apropria disso. Começa a refletir sobre essa passagem e você vai ver que mudanças vão começar a surgir dentro da sua psique. E eu quero que você pegue também os 8 remédios, 8 passos, de graça. São 8 remédios gratuitos para você, que são o ar puro. O ar puro é algo dado, é só você abrir a janela, só você sair. Aqui onde eu moro é um privilégio muito grande da gente ter ar puro. A gente ainda consegue, em meio às florestas, aqui na montanha e outros lugares também, buscar exatamente esse contato com o ar puro. O sol. O sol é de extrema importância. A gente nem que a gente tome 15 minutinhos por dia, ou 10 minutinhos. Nem que você coloque a mão ali na janela para poder tomar aquele sol, a tua mão tomando esse sol já vai ser de um benefício para você. O exercício, ou seja, você tem que se mexer. Se não gosta de ir à academia, você faz uma caminhada. Coloca um tênis, uma bermuda confortável e vai fazer uma caminhadinha. Caminha 10 minutos e 10 minutos para voltar
Aí já são 20 minutos que você vai fazer de uma caminhada e que vai ser de um benefício muito grande. Isso daí já vai começar a organizar os seus hormônios, né? Os neurotransmissores, que são extremamente importantes para o seu equilíbrio, para o equilíbrio da sua saúde. E então você vai conseguir dormir, você vai conseguir descansar durante a noite, preferencialmente num ambiente completamente escuro, para haver produção daqueles neurotransmissores que a melatonina, né, que vai te dar aquela sensação de descanso. Um segredo é você já, inicialmente, assim, 1 hora antes de você ir dormir, você já começar a diminuir as luzes da casa. Começa a diminuir, já deixa o celular de lado, nada de luz direta sobre você, e já vai sinalizando para o seu sistema nervoso central que você já vai começar a dormir. E ele já vai começar também ao preparo da produção desses neurotransmissores, que vai te dar uma boa noite de descanso. Temos também o equilíbrio. Equilíbrio significa de você não exagerar em nada. Tudo certo está dentro ali do equilíbrio. Nem de mais e nem para menos, mas está ali, dentro daquele, no meio termo, dentro daquilo ali que se torna confortável, se torna saudável para você. Alimentação saudável. Não precisa ser alimentos complicados, altas gastronomias, mas a alimentação mais simples possível, o mais colorido possível, higienizado, né? Limpo, saudável, e que você consiga comer nozes, saladas, legumes, frutas, o máximo colorido possível. Falei do sono, da água, do equilíbrio, da confiança em Deus, isso daí é extremamente importante. E a água também é outro elemento que a gente deve fazer uso com muita frequência ao longo do dia, de acordo com o seu peso, vai ter uma quantidade de copos de água, de litros de água que você vai precisar fazer uso desse alimento extremamente importante. Então, são esses os 8 elementos, os remédios naturais que Deus deixou para a gente, gratuitos. Se aproprie disso, coloque realmente em prática na sua vida. Não fique apenas no discurso, mas pratique, que você só vai ter muitos benefícios em função disso. Bom, então eu falei aqui sobre esses 8 remédios, né? Que vão ajudar você. Esses 8 remédios aí envolveram tanto o corpo quanto a espiritualidade, certo? E agora, com relação à mente, claro que a mente, o corpo, né, um todo, saúde é isso, né? O corpo é saúde mental, espiritual e física. Então, são esses 3, é um todo. Mas tem coisas específicas que a gente pode trabalhar. Como eu falei, as crenças psicológicas ou daqueles sentimentos de desvalor pessoal, ou a questão do toque, né, que eu falei, das fobias, da depressão também. E, então, todos esses fenômenos, a gente, como eu falei, muitas desses problemas, né, tiveram uma origem muito lá atrás, muito lá na infância. E seria importante, a dica que a gente tem, as ações de você buscar, né, encontrar essas origens, encontrar esses verdadeiros problemas que estão ali rechaçados lá para o seu inconsciente, trazê-los à tona de uma forma com suporte de um profissional que te ajude a você conseguir ver exatamente
quais são essas questões e dar um novo sentido para elas, e assim você conseguir desconstruir muitos daqueles pensamentos que você tem a respeito de si mesmo, que te prejudicam, e também de toda essa ansiedade, né, que são geradas a partir desses sintomas que a gente descreveu. Então, é aquilo que eu já toquei em algum momento, que nós somos aquilo que nós pensamos. Então, o pensamento surge na sua mente, vai gerar uma emoção correspondente àquele pensamento, e aí você vai ter uma ação consequente dessa cadeia. É uma cadeia mesmo que acontece. Então, se eu tenho pensamentos negativos, ruins, as minhas emoções vão ser ruins, vão ser para baixo. E o meu comportamento vai ser o comportamento daquela pessoa que se isola, que se afasta, que quer morrer, que, sabe, que não vale nada, que não sente nada. Então, esse vai ser o comportamento. Agora, se eu construo, se eu desconstruo esses pensamentos negativos e começo a colocar, me esforçando para colocar novos pensamentos, mas pensamentos não é aquele tipo, é só pensamento positivo e ponto. Não, é você pegar o pensamento, você colocar, fazer perguntas para ele. Peraí, faz sentido eu ter esse tipo de pensamento? Peraí, é, tem lógica eu ficar me colocando nessa posição de desvalor, de desrespeito pessoal? E você, então, vai desconstruir esses pensamentos negativos e colocar pensamentos positivos sobre você. Vou pegar até um exemplo aqui de uma menina que talvez não se acha bonita. Assim, eu não sou bonita, eu não vou arrumar nunca uma namorado. E ela vem com aquilo na cabeça de que não é bonita e que não vai arrumar um namorado. Não vai arrumar, se continuar com esse pensamento, não vai mesmo. Mas se ela mudar essa forma de pensar e falar para si mesma, eu posso não ser a, a pessoa das mais bonitas, das mulheres mais bonitas que tem, mas eu tenho valores pessoais, eu tenho qualidades, e eu vou me valer desses valores, eu vou me aperfeiçoar dentro daquilo que eu disponho aqui dentro de mim, e eu vou valorizar isso daí, eu vou alimentar esses meus valores. E também se conscientizar, outra coisa também que é importante, você se conscientizar de que você tem defeitos, como todo mundo tem defeitos. E você tem valores, você tem qualidades, como todo mundo tem qualidades. Então, você não se colocar numa posição de inferior ao outro, porque o outro é muito semelhante a você. Porque ele tem valores e tem qualidades e tem defeitos também. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é inferior a ninguém. Então, eu queria que vocês pensassem sobre isso, sobre essas super ações que você deve colocar na sua vida para você ter superação naquilo que na sua própria vida, na sua própria existência. Então, esse é o meu recado aqui para vocês. Grande abraço e a gente vai se falando aí no próximo encontro.